igreja. Feliz sábado. É um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Nós temos algumas visitas aqui, temos visita. Quem é visitante? Só tem o Márcio. Seja bem-vindo, tá, Márcio? Bom, nós hoje estamos finalizando uma semana maravilhosa, a Semana Santa. Que essa Semana Santa ela não seja apenas mais uma, mas que ela sirva de exemplo para todos nós, de que devemos estar em continuidade no crescimento espiritual, na esperança de servir o nosso Senhor. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de ler um verso bíblico com você. Eu peço aos irmãos que abram essa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, verso 7. Amém? Amém. Feche seus olhos. Querido Pai Celestial, aqui está o teu povo, com a tua palavra aberta. Amém. Neste momento vamos introduzir um texto sagrado e pedimos o teu Espírito Santo sobre nós, para que nossa mente venha a ser aberta à compreensão e o coração à aceitação da tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Essa é uma das promessas mais lindas que a Bíblia nos oferece: a volta de Jesus nas nuvens do céu, para buscar o seu povo, para buscar o seu povo sofrido. Mas aqui, como em Apocalipse 14, a perseverança será grande. Aqui também tem uma mensagem fortalecedora: a esperança da volta do nosso Mestre. Isso é lindo. Vamos para a nossa lição. Hoje nós vamos falar sobre eternidade. Nós vemos uma semana que foi uma batalha assim para muitos difícil para chegar ao final. Mas nós chegamos, pela graça do nosso Senhor, nós chegamos, estamos aqui, finalizando para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos aqui na nossa revista sobre a eternidade um quebrando o gelo e pede algo. Reflita sobre a ideia da eternidade. Se você pudesse viver para sempre, que coisa gostaria de fazer ou aprender por toda a eternidade? Essa é uma pergunta bem atraente. Será que nós vamos fazer tudo o que nós quisermos lá no céu? Na eternidade? Será que todos os desejos do nosso coração vai ser cumpridos? Vai ser aceito por Deus? Vai ser realizado pelo nosso Senhor? Claramente que sim. Porque na eternidade nosso coração nunca mais terá desejo de praticar o mal ou de desejar qualquer algo que não agrade a Deus. Todos os desejos dos nossos corações será de acordo com a vontade do Pai Celestial. Agora vai acontecer realmente o que Jesus perguntou para Pedro: Tu me amas, Pedro? E sim, nós vamos poder responder com toda certeza: nós te amamos, Senhor, porque hoje nós temos um coração puro que agrada o Senhor. Amém? Amém. Continuando.
rei benevolente adota um pobre, órfão e cego, como seu próprio filho. Depois de passar por uma operação que lhes devolve a visão, o jovem príncipe, agora abençoado, com riquezas e esplendor, deseja apenas ver o rosto do seu amado pai. Essa história reflete nossa relação com Deus, que nos adotou como seus filhos. Apesar de nossas limitações, no céu, nosso principal desejo será ver a face do nosso Salvador. Mas também exploraremos há muitas bênçãos que Deus tem reservadas para nós. Neste lugar eterno, Apocalipse 22, verso 3 e 4, descreve a promessa de estarmos diante do trono de Deus e do Cordeiro, servindo-o e levando seu nome em nossas testas. Um destino celestial cheio de bênçãos e comunhão com o nosso Salvador. Olha só o que nos aguarda. Você carregar em suas testas o nome do teu Salvador, o nome do teu Senhor, declarando para todo o universo que você sofreu sim aqui nessa terra, que você passou sim por decepções, que você passou sim por angústias, mas que hoje você carrega o nome do Salvador, que você está salvo e que você está feliz ao lado dele. É isso que vai acontecer na eternidade. Promessa do nosso Deus. Vamos lá. Desenvolvimento. Beleza inigualável. Como você interpreta a descrição da Nova Jerusalém? Em Apocalipse 21. E o que a beleza física e espiritual da cidade significa para a sua fé e esperança? Um lugar para todos. Que reflexão lhes inspira a ideia de que a Nova Jerusalém poderia ter dimensões tão grandes e de que Deus preparou um lugar para todos os crentes. Como isso influencia sua compreensão da misericórdia de Deus e do desejo de salvar a humanidade. Uma vida que vale a pena ser vivida e que é eterna. O que a promessa de uma vida eterna sem morte, sem choro e sem dor. Em Apocalipse 21, verso 4, lhes diz como essas promessas afetam sua perspectiva sobre o sofrimento e a esperança em Cristo. Apenas uma linha. Como você entende a importância da promessa de Deus de apenas... Como se reflete a promessa de Deus ao se enxugando toda lágrima e eliminar o sofrimento? A promessa de Deus para enxugar todas as lágrimas e eliminar todo o sofrimento. Como você reflete nisso? No contexto das dificuldades e desafios que enfrentamos na vida, o que significa para você a esperança de Deus, de que Deus se importa com nossas lágrimas e nosso sofrimento? Nós temos várias perguntas nesse texto que eu acabei de ler. E todas são perguntas
como Deus se importa com o nosso sofrimento, como Deus se importa com as nossas lágrimas. E o que nós refletimos quando Deus promete enxugar essas lágrimas do nosso rosto? Que nunca mais haverá dor, nem choro, nem pranto. O texto bíblico chega a dizer que nunca mais nós sentiremos o arder do sol. São promessas maravilhosas. E uma cidade na dimensão de Jerusalém, aonde vai ser habitada por todos os seres humanos que for salvos, que aceitaram Cristo como seu Salvador. Isso é magnífico. Ontem, na história de ontem, a gente viu um casamento para mais de 1000 pessoas, aonde os convidados chegavam nesse casamento, na festa de casamento, onde já tinham os particulares. E o que nós aprendemos ontem? Que todo esse luxo não chega nem perto do que Deus promete para nós. Quando Jesus falou, eu vou para o meu Pai, na casa do meu Pai, há muita morada, eu vou lá e vou preparar lugar. E quando eu for e eu preparar lugar, eu voltarei e buscarei você para onde eu estou, você também esteja. É possível imaginar o tamanho das bênçãos que nos aguardam no céu? Comparado com o amor declarado por Jesus, é possível imaginar o tamanho da festa que te aguarda, o tamanho da festa que me aguarda. Todos nós temos desejos, mas olha só o desejo de Deus. Talvez não tenhamos desejo com o próximo, mas olha só o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos os seus filhos estejam junto com Ele. E o que Ele está fazendo? Ele está preparando. Está preparando essa grande festa que no universo nunca houve outra igual. Onde Ele está pegando todos os filhos inimigos e está entregando nos braços de Deus novamente. E declarando o cumprimento da sua missão ao universo inteiro. Todos os anjos agora vão ter a resposta da acusação que foi feita a Deus perante eles. Que Deus é justo, que Deus é amor. E sempre agiu com iniquidade. Sempre agiu com iniquidade na questão dos seus governos. Olha que coisa linda. E você sabe por que tudo isso acontece? Acontece para mim e para você. Aprender. Assim como Romanos 3, verso 23, diz que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Aprender essas coisas. Nós necessitamos de estar lá no céu com o nosso Salvador. E tudo isso acontece para nós porque isso vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim eu e você ficar fora do céu. Vai ser muito ruim. Vamos continuar. A conclusão. Nesta mensagem, somos lembrados a importância de ansiar e antecipar a nova terra. Um lugar de perfeita felicidade e libertação. De todo sofrimento, somos incitados a refletir sobre o que pensamos em nossos momentos de lazer e a lembrar que o mundo de hoje está cheio de dor e dificuldades. Deus deseja que estejamos ali em sua companhia, mas a escolha de ir é nossa. Preste atenção nisso. O desejo de Deus é que eu e você estejamos no céu com Ele por toda a eternidade.
E por que eu falo que o desejo de Deus é para que nós estejamos com Ele durante toda a eternidade? Se a Bíblia diz que nós vamos passar no céu apenas 1000 anos. Porque a mesma Bíblia que fala que nós vamos passar 1000 anos com Jesus no céu, é a mesma que diz que o céu vai descer para essa terra, e o céu será aqui, e Deus vai morar junto conosco durante toda a eternidade. Então nós vamos passar toda a eternidade sim no céu com o nosso Deus. Mas tem uma coisa: a escolha tem que ser minha. A escolha tem que ser sua. Enquanto o desejo de Deus é que você esteja lá, tem uma escolha que eu e você temos que fazer. Essa escolha ela não é feita apenas quando eu e você passamos pelo batismo. Essa escolha ela tem que ser diária. Eu volto a falar no Apocalipse capítulo 14, verso 12, onde fala que ali está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja a palavra perseverança. É diário. Temos que perseverar até Ele voltar. Aí sim, estaremos lá. Com sofrimentos, com dor, com tristeza, enfrentando morte? Claro que sim. Mas perseverar. Por meio da fé em Jesus, podemos receber perdão, purificação, orientação do Espírito Santo. Para nos preparar para seu breve retorno. A vida eterna e a vida eterna. O convite é claro: não adie a decisão de aceitar Jesus e ser batizado, pois o dia da salvação é hoje. O dia da salvação é agora. Pensamos constantemente na nova terra e na vida eterna que Deus promete, ou somos distraídos por prazeres temporais? Veja como é diário. Ou nós pensamos todos os dias dessa eternidade, na volta de Jesus, nessa esperança que nos move, ou seremos distraídos pelas coisas que nada tem valor? Por isso que a palavra de Deus pede que entramos sempre pela porta estreita e jamais pela larga. Meu amigo e minha amiga que está me ouvindo nessa manhã, vocês também do YouTube que está acompanhando essa Semana Santa, preste atenção. A perseverança é um ponto crucial na vida de um cristão. Perceba que até as hostes malignas, elas não descansam. A Bíblia chega a dizer que o inimigo de Deus nos acusa diante dele, noite e dia. Eu e você também precisamos vigiar, perseverar. Lembra do que Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, nós precisamos disso. Ou então seremos distraídos pelos prazeres mundanos, e isso não faz nenhum bem para nós. A nova vida e a nova vida é a vida eterna que Deus promete, ou somos distraídos pelos prazeres temporais? Deus nos chama para nos prepararmos para esse destino glorioso, mas a escolha está em nossas mãos. Por meio de Jesus podemos encontrar o perdão e a orientação do Espírito Santo para vivermos em preparação para seu retorno. Estamos dispostos a aceitar esse chamado? Aqui é uma pergunta. Tudo que Deus está preparando, tudo que Deus já fez, tudo que Deus ainda vai fazer no amanhã por nós, a pergunta é só uma: estamos preparados para esse dia glorioso? Devemos estar. Devemos estar preparados para esse grande dia e esse grande momento.
vai se realizar a conclusão do amor declarado de Jesus em Filipenses 2. Um sentimento que nunca houve igual. Todo o sacrifício que foi feito por Jesus, aqui está a conclusão. Na sua volta, será o início do cumprimento. Depois dos 1000 anos, o cumprimento total. Onde o mal vai ser arrancado pela raiz. Onde a promessa de Deus de enxugar toda a lágrima dos seus olhos vai ser realizada. Aonde as lembranças do que foi ruim na sua vida já não mais achará lugar. Bom, amigos, essas foram as lições da nossa Semana Santa. Agora, para entender tudo isso que Deus promete para nós, teve algo que teve que acontecer ao longo da história. Essa eternidade que a Semana Santa nos oferece hoje e durante toda essa semana, tudo que a Semana Santa mostrou para nós durante essa semana reflete em algo que foi feito no passado. Quando Deus criou a terra estava vazia. Só havia água e o Espírito Santo que estava pairando por sobre as águas. Porque não existia terra, só existia água. Trevas, que era a escuridão. E Deus falou: haja luz e houve luz. Ali começa a criação das coisas. Quando Deus cria o homem, Ele cria perfeito, sem nenhum restígio de pecado. Mas o homem resolveu desobedecer a Deus e comer da fruta proibida. Ali o pecado é introduzido. Romanos 3:23 chega a dizer que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. No momento do pecado, Deus entra com uma ação para proteger o seu povo, para salvá-los da morte. E não é a morte que Jesus trata como um sono, e sim morte eterna. A morte que está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. É dessa morte que está falando. Então Deus entra com providência para salvar eu e você. A primeira coisa que Deus faz: um inocente tem que morrer. Um cordeiro é levado à morte. É tirado a sua pele e feito vestes, simbolizando a justiça de Cristo. Simbolizando a justiça. E veste esses dois personagens da história que nós conhecemos bem: Adão e Eva. Só que não parou aí. Quando Adão e Eva resolvem fazer isso, ele dá um poder muito grande ao tal do pecado. Romanos 5, verso 12, é bem claro em dizer que esse poder ele é tão grande que por causa de um só homem entrou o pecado na terra, e pelo pecado a morte. E por causa disso, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado não vem sozinho. Ele traz algo também muito poderoso com ele: a morte. Além do pecado, a morte também é introduzida nesse mundo. E as pessoas começam a morrer, e Deus começa a se preocupar com isso. E o que acontece? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Vamos entender o tamanho do amor de Deus sobre essa situação. 1 Crônica, a partir do verso 1. Olha o que ele está falando. 1 Crônicas. Adão gera 7. Olha a providência. Gera 7. 7 gera Enos. Enos gera Cainã. Cainã gera Malalael. Malalael gera Jaré. Jaré gera Enoque. Enoque gera Matusalém. Aqui nós damos uma parada, o texto para ali, em Matusalém. E aí ele vai falar dos filhos. Mas veja, Deus começa a levantar homens para levar a palavra de advertência às pessoas, para salvar as pessoas dessa morte que a gente acabou de falar. A gente vê Enoque, um homem que não se drogou para o pecado e foi levado vivo com Deus. Mas a Bíblia diz que ele deixou
deixou semente. Quando nós vamos para o verso 24, continua. No verso 24 continua. E diz que sem gera Arfaxade. Arfaxade gera Selá. Selá gera Éber. E Éber gera Peleque. Peleque gera El. Israel gera Serug. Serug gera Naor. E Naor gera Terá. E Terá gera Abraão. Abraão recebe o chamado de Deus. É chamado pai da fé. O próprio Deus chega a chamar Abraão de Abraão, o meu amigo. Mas mesmo assim, essa primeira genealogia do primeiro Adão, esses homens que foram chamados por Deus para levar advertência ao povo, advertência de salvação, advertência do caminho que devemos andar, mesmo Abraão sendo chamado pai da fé, Abraão cumprindo todos os mandamentos e todos os preceitos de Deus, como a Bíblia diz, sendo chamado amigo de Deus, o poder do reino e da morte tão forte levou Abraão embora. Abraão não resistiu e a morte o matou. Deus não para. Vamos para Mateus capítulo 1, verso 1. Isso que eu estou falando aqui sem contar com os profetas, as advertências que Deus passou para os seus profetas, revela ao povo. Mateus capítulo 1, a partir do verso 1. Mateus entra em ação. A Bíblia vai dizer que Abraão não para, porque deixa semente. A morte consome Abraão, mas ele deixa semente. A Bíblia vai dizer que Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Judá gerou Pérez. Pérez Hezron. Hezron gerou Arão. Arão vem e gera Aminadab. Aminadab Nazon. Nazon gera Salmão. Salmão Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. Jessé gera Davi. Quem foi Davi? A mesma Bíblia que chama Abraão de Abraão, meu amigo, chama Davi segundo o coração de Deus. Um homem que venceu as guerras de Deus e fazia tudo que Deus lhe ordenava. Um homem que todas as vezes que pecava contra Deus, por ser homem, por ser pecador, voltava atrás, pedia perdão pelos seus pecados e era perdoado. Cumpria a vontade de Deus para o ser humano. O que Deus quer? Que eu e você peçam perdão dos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, assim como Romanos 3 diz. E necessitamos dele. Mas mesmo assim, Davi é até profetizar, Davi profetiza. É chamado segundo o coração de Deus. Mas a morte consome. Mas Deus não para por aí. A Bíblia diz que Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gera Asa. Asa gera Josafá. Josafá gera Jorão. Jorão gera Uzias. Uzias gera Jotão. Não para. Jotão gera Acais. Acais gera Ezequias. Ezequias é aquele homem que reclamou com Deus porque ele tinha chegado ao seu fim. Ezequias gera Manassés. Manassés gera Amon. Amon gera Josias. Josias gera Jaconias. Aí entra 70 anos de escravidão do povo de Deus na Babilônia. Eu não quero entrar aqui porque é outra história. O que eu estou passando é genealogia. Jaconias gera Salatiel. Salatiel gera Zorobabel. Zorobabel gera Abiúde. Abiúde gera Eliaquim. Eliaquim gera Azor. Azor Sadoc. Sadoc gera Aquim. Aquim gera Eliúde. Eliúde gera Eleazar. Eleazar vem e gera Matã. Matã gera Jacó. Jacó gera José. E José foi o marido de Maria, irmã de Jesus. A providência de Deus durante todo esse tempo do Velho Testamento foi levantando homens e preparando homens para levar a advertência para salvar eu e você desse pecado. Para salvar eu e você da morte.
Deus sempre está criando meios para salvar eu e você do pecado. E sempre está alertando nos perigos que nós podemos passar se continuarmos naquele caminho. O que Deus falou para Caim? O pecado está te arrodeando, mas está para você se desviar dele. Se ele tivesse obedecido a Deus, ele não teria caído na esparrela que caiu. As mesmas advertências, elas é aplicada a nós hoje. Deus não para por aí. E o povo continua desobedecendo, e Deus levantando profeta, Isaías, Jeremias e vários outros, como nós conhecemos. Tudo para advertir as pessoas. E as pessoas não querem e não querem. Só que Deus, assim como Ele fez lá no jardim do Éden, com Adão e Eva, matando um cordeiro, tirando a pele, deixando ele, simbolizando a justiça e a salvação, Ele também faz aqui. Porque quando nós chegamos em Isaías capítulo 7, olha o que Deus está falando. 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Viu? Promessa de Deus. Mais um sinal. Eis que portanto, Deus mesmo vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e vos lhe chamará Emanuel. Você sabe por que isso acontece? Porque Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui está o sinal. A defesa de Deus ao seu povo. Quando nós vamos aqui para Isaías capítulo 53, todas essas promessas, elas são cumpridas. Mas olha o que acontece. Olha a retribuição do povo quando as promessas de Deus acontecem. Veja o verso, capítulo 53. Nós vamos olhar aqui o verso... Pode ser do verso 7 em diante. Não, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eis que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Verso 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e de suas linhagens quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, designado-lhes a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolor algum nunca foi achado em sua boca. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando dele a sua alma, como oferta pelo pecado. Será a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito.
O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Aqui está bom. Você viu o que aconteceu? Quando essa promessa é cumprida, Maria, mãe de Jesus, dá a luz a Jesus. A promessa é cumprida. Mas o que as pessoas fazem? Começam a desfazer de Jesus, principalmente os crentes da época. Aqueles homens que ficavam acusando Jesus, tentando Jesus e citando Jesus, aqueles homens eram os cristãos da época. Inclusive, o apóstolo Paulo era um desses cristãos. Ele era aluno de Gamaliel. Ele acreditava que estava defendendo a causa de Deus, porque foi criado na rotina daqueles fariseus, daqueles homens. Leva Jesus à via dolorosa. Jesus é levado à via dolorosa. Os grampos atravessam o tecido do seu corpo. Quando dá 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. 3 horas da tarde, ele é morto. 5 horas da tarde, 2 horas depois, já era para o seu corpo ter entrado em decomposição. A crosse já era para ter entrado. Já era para ter começado a decompor o corpo dele. E ele ainda está na cruz. José de Arimateia e Nicodemos vai até Pilatos e pede o corpo. Coloca Jesus num túmulo. Agora a morte deve bater no peito e gritar: agora pronto, agora não tem mais jeito. Colocou no túmulo e acabou. E para completar, Herodes, os crentes, os líderes, vai até Herodes e pede ele para colocar vigia. Porque os discípulos poderiam roubar o corpo e dizer que ele tinha ressuscitado. Então Herodes coloca uma guarda e manda selar o túmulo, como a irmã fez aqui com as crianças. Viu? Selou, soldou, como a irmã falou, bem forte. Para não ter escape. O que acontece? Jesus é colocado naquele túmulo para não sair. Agora eles acreditavam que teria vencido. A Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel desce como um relâmpago e abre essa rocha, arranca a tampa. 5 horas da manhã do domingo, Maria Madalena vem com uma vasilha de bálsamo na cabeça, como a irmã também citou com as crianças, para bacelar o corpo de Jesus. Bem, ela não sabia que o corpo de Jesus não se decompõe. O embalsamento é para decompor, é para proteger o corpo da pessoa, mas durar mais tempo. Só que ela não sabia disso. Ela sabia que tinha que embalsamar, ela estava muito assustada, porque passou um sábado descansando. Ela precisava fazer isso, bem ela e as outras mulheres. Só que quando chega, o túmulo está aberto. Como a irmã disse, um rapaz novo sentado na tampa do túmulo. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Jesus já não estava mais no túmulo. O interessante é o tempo que Jesus passa no túmulo. Veja, Jesus morre às 3 da tarde. Às 9 é crucificado. Às 3 da tarde morre. 5 horas ainda está lá. José de Arimateia e Nicodemos vai pedir o corpo. 6 horas da tarde, Jesus entra no túmulo. Passa 12 horas, Jesus no túmulo. Seu corpo perfeito do mesmo jeito que entrou. 24 horas, Jesus continua no túmulo, da mesma forma que entrou. 36 horas se passam, Jesus está no túmulo, da mesma forma. 40 horas se passam, e Jesus está da mesma forma. O que eles esqueceram é que Salmo 16 fala que Deus não ia permitir que o corpo do seu santo sofresse decomposição. O que eles esqueceram? Que o mesmo Velho Testamento que eles usavam falava isso. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, e eu quero ler com você a partir do verso 28, para nós entender melhor. Embora não achassem nenhuma causa
de morte. Pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito, tiraram do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciarmos o Evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seu Filho ressuscitado a Jesus. Prometeu seu Filho ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltes à corrupção. Aqui está o ponto: para que você não sofra decomposição. Eu não sei como é que está na sua versão. Algumas versões está decomposição, outras versões está corrupção. Isso vai depender da tradução. As duas palavras significam a mesma coisa. Corrupção. Desta maneira disse e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Presta atenção. Por isso também diz em outro salmo, Salmo 16, como citei. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo seja corrupção. Mais uma vez, algumas traduções está a palavra decomposição, corretamente contada no hebraico e no aramaico. Como está na NVI, versão internacional, e também na NVT. Viu? Estava escrito. Aqui no Novo Testamento, em Atos, está falando do que estava escrito lá no Velho Testamento, no Salmo 2 e no Salmo 16. Então essas pessoas sabiam do que estava escrito. E sabiam do que eles estavam fazendo. Mas eu acho que ele não teve tempo para isso. Para lembrar que a promessa de Deus nunca falha. A promessa de Deus sempre se cumpre. Poderia selar lá com o que quisesse. Jesus ia sair lá de dentro. Por isso que ele ressuscita com as marcas nas mãos, a marca do lado. E vai ficar assim para sempre. Veja, o amor de Deus, de Jesus, ele é tão grande, que enquanto ele vai dar uma palavra de ordem para os mortos que estão salvos, esses mortos vão ser ressuscitados, vão ser transformados, não vai ter nenhuma marca. Essa ferrura que eu tenho na minha cara, ela não vai existir mais. Essas manchas que eu tenho, ela não vai existir mais. Essa cicatriz não vai existir mais. Ninguém vai conhecer a ferrura, o medo, a dor. Essa perfeição vai ser pessoas lindas, perfeitas, de brilhar os olhos. E você sabe o que acontece? Lembra que eu falei que Davi profetizou? Pois é. Abra sua Bíblia no Salmo 24. Veja que coisa linda. Verso 7 e verso 8. O que está acontecendo aqui? Davi sabia que toda vez que ele vencia uma guerra para Deus, ou Deus vencia para ele, vice-versa, ele lutava com Deus e vencia as guerras de Deus junto com Deus. Ele sabia que toda vez que ele vencia uma guerra, os portões de Jerusalém não suportavam a glória do rei, não suportava todos os despojos que eles traziam da guerra. Eles traziam todas as pessoas, eles traziam todas as riquezas, todos os bens. Então tinha que aumentar e alargar os portões de Jerusalém. E numa certa feita dessa,
que Davi está falando para o povo, aumentar os portais. O Espírito Santo dá uma impressão tão grande na mente de Davi, e ele profetiza a entrada de Jesus no céu. Olha o que acontece no verso 7 e o verso 8 de Salmos 24. Levantai os portões, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei glorioso. Quem é o Rei? Alguém pergunta. Davi responde: o Senhor forte, poderoso na batalha. Viu? Davi responde: levante a cabeça, aumentai os portais da eternidade e deixai entrar o Rei da glória. Alguém pergunta quem é ele? Ele responde: é o Senhor valente e poderoso na batalha. Quando nós olhamos para o Apocalipse capítulo 5, verso 1, João na ilha de Patmos tem uma visão, a mesma visão que Davi profetizou. O céu é aberto, um trono é instalado, o ancião de dias se assenta. Ali começa o que ia ser o julgamento da destruição de todo o pecado. Todo o pecado ia ser exterminado de uma vez por todas. Mais uma vez Deus se preocupa para salvar os seus, para dar oportunidade. Deus nunca faz alguma coisa ou permite que algo aconteça sem antes dar advertência e oportunidade ao seu povo. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1 também, Deus dá uma oportunidade mais uma vez, e Ele pede agora aos seus anjos para procurar alguém digno de entrar na minha defesa e na sua defesa. E os anjos saem, procuram no céu inteiro e não acham ninguém digno de entrar na minha e na sua defesa. Procura na terra, não encontra também ninguém. Procura debaixo da terra, não acham também nada. E volta para Deus com a seguinte resposta: ninguém, Senhor. Procuramos no céu, na terra e debaixo da terra. Ninguém foi encontrado. Durante a visão, João vê isso. Aquele que está sentado no trono, ele está com o livro aberto na mão, todo selado com 7 selos. Ali está a sentença. Ia ser aplicada. E os anjos voltam. E agora os anjos voltam, falam que não achou ninguém. E João escuta isso. Por isso que João está no Apocalipse 5, a partir do verso 1, chorando. Olha o Apocalipse capítulo 5. Aqui João está vendo algo. Olha só. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Olha o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. Viu? Ninguém podia abrir o livro. E João está chorando desesperadamente. Mas enquanto João chora, algo glorioso acontece. O verso continua. E um dos 24 anciãos se levanta e começa a dizer para João: João, não precisa chorar mais não. Não precisa chorar mais. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, acabou de entrar, João. E ele é digno, ele venceu para abrir o livro. Ele que foi morto e agora está vivo. E comprou com seu sangue para Deus povo, língua, tribo e nação. Ele é digno de abrir o livro. Aí eu me aliviava, né? Eu acredito que João ficou muito feliz, porque estava muito triste. Enquanto não achou ninguém para entrar na minha e na sua defesa, de repente, leão da tribo de Judá perante o trono. Agora veja o que acontece quando ele vai até aquele que está sentado no trono. Deus está sentado no trono com um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Acontece algo que nunca aconteceu. Os 24
anciãos que estavam perante o trono e os 4 seres viventes nunca tinham adorado nem servido só a Deus. Eles se ajoelhavam somente diante de Deus. E a Bíblia diz, João escreve, que quando Jesus vai até o trono e pega o livro da mão daquele que está sentado no trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes se ajoelham diante de Jesus e começam a dizer: digno tu és de abrir o livro, porque tu foi morto, mas tu está vivo. E compraste com o teu sangue povo, língua, tribos e nações. Meu amigo e minha amiga, aqui está um resumão de tudo que foi preciso acontecer, do amor de Deus sendo declarado à terra, ao planeta, ao universo, para um dia acontecer o que está aqui. Você e eu viver na eternidade com Jesus. Tudo isso teve que acontecer. Deus teve, como fala lá em Filipenses capítulo 2, teve que descer nessa terra, se desfazer de toda a sua honra, de toda a sua glória, de todo o seu poder, se fazer servo, vir aqui morrer por mim e por você, para que um dia você esteja na eternidade comigo. Amém? Amém. Essa é a nossa mensagem de hoje, finalizando a Semana Santa, que foi uma bênção para todos nós. Nós vamos repetir o hino, Salmo dos Salmos, mais uma vez. E eu vou pedir os irmãos que fiquem de pé e cantemos juntos.